Ah, deixa. Eu dou um olé neles. Bom dia para você, graça e paz do Senhor, que você participe conosco dessa meditação da palavra. Eu vou estar continuando a ministração do último domingo, falando sobre a nobreza de Deus. Estou me baseando no texto de Isaías, capítulo 32, versículo 8. O nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. E eu atribuo esse versículo, essa nobreza, em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai, nosso Criador, o nosso Senhor. Ele é nobre, ele projeta coisas nobres e por nobres atos ele persevera. Eu comecei falando sobre isso a semana passada, eu vou repetir alguns pontos básicos para a gente dar sequência, mas hoje eu quero me fixar na nobreza de Deus e a retribuição do homem, o pecado do homem. A nobreza de Deus e o pecado do homem é o tema da mensagem de hoje. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse Deus que ele é o que ele é. Ele mesmo disse para Moisés: eu sou o que sou. Né? E ele, sendo onipotente, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, que não precisa de nada e nem de ninguém para existir, para agir. No entanto, apesar desses atributos, né, divinos, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, e criou o ser humano. E tudo ele criou, e a gente tem que ter muita consciência, pouco é falado sobre isso, eu acho que o homem perdeu pelo ensino errado, ou não frisar corretamente, ou não dar as ênfases corretas. Tudo foi criado com um propósito eterno, que é a preeminência da sua palavra, ou seja, a preeminência de Cristo, que é o Verbo encarnado. E diante da revelação desse propósito eterno, a gente entende a necessidade de que a gente faz parte de uma história que vai muito além dessa nossa existência finita. Ela vai muito além de tudo isso que a gente está presenciando aqui. Quando a gente compreende esse propósito, a gente se vê parte de uma grande história que Deus está construindo, né? E a nossa existência limitada, a nossa existência finita, ela encontra sentido e lugar. A gente compreende o propósito eterno de Deus, a nossa existência, que é finita, limitada, qual? Contra lugar, contra sentido. Então, Deus tenha sempre em mente isso. Deus criou tudo com um propósito eterno. E mais, como ele nobre é, ele se revelou, ele quis se revelar pessoalmente às suas criaturas. Ele se revela a nós. E na sua nobreza, ele se apresenta de duas formas para a humanidade conhecê-lo. Quem ele é e o que ele quer. Quem ele é e quem ele quer. E o que ele quer. O mundo que ele criou, a natureza criada, a criação dele, revela o poder dele, a grandeza dele, a sabedoria dele. E a escritura que ele inspirou. Então, tem duas formas de revelação: a natureza criada e as escrituras que ele inspirou. A natureza não redime ninguém. Admirar a natureza, ou pela natureza você dizer existe Deus, isso não salva o homem. O que salva o homem é atentar para a palavra dele, porque ele estabeleceu a sua palavra como parâmetro de justiça. Então, enquanto as conclusões pertinentes à natureza não redimem o homem, a palavra de Deus é o meio estabelecido por ele, para que o homem ande na sua luz, conheça Deus, ou antes seja conhecido por ele. Tá? Então, isso é muito importante, porque ele não quis ser conhecido pelos atributos divinos dele, onipotência, onipresença, todo-poderoso. Ele não quis ser conhecido por isso, ele quis ser conhecido pela sua fidelidade, pela sua verdade, que estão expressas na sua palavra. Deus, na sua nobreza, ele quis ser conhecido pela sua fidelidade, pela sua volta atrás. Entende?
Quando você lê a Bíblia, você tem que ter essa noção. Tá? E atributos de Deus, como justiça, bondade, misericórdia, amor, né? Eles são a ira de Deus, né? Que é a justa retribuição aos que lhe desobedecem. Esses atributos são revelados através da palavra. Você conhece esses atributos de Deus pela palavra do Senhor. Tá? E quando você tem a palavra, amados, tem pessoas que precisam entender isso. Se Deus quer que a sua palavra tenha preeminência, você tem que dar valor à palavra dele, porque ele é o teu criador. Quer você goste, não goste, quer você pense o que você pensa não importa para Deus, no sentido de que ele deu a palavra como para o teu bem. A gente tem falado, os propósitos dele são de paz e não de mal. Então eu tenho que entender que aquilo que ele falou comigo, através das escrituras, quer o meu bem, quer o seu bem. Tá? Então a gente tem que ter essa convicção. E o conhecimento que há nas escrituras dissipa todas as trevas de ignorância. Se você quer conhecer a Deus, é somente através da palavra. Ninguém, nenhuma criatura vai conhecer a Deus se não for pela palavra dele. Tá? É somente através da palavra de Deus que a gente chega ao conhecimento, ou melhor, à comunhão com Deus. Tá? Pessoas tentam por esforço próprio, por coisas, pensamentos humanos, por coisas que elas acham que é bom, que é bonito, mas isso não as aproxima de Deus. Somente pela palavra dele. Amém? E hoje eu quero frisar então um pouquinho disso, essa nobreza de Deus na criação do homem e a resposta do homem à nobreza de Deus. E eu quero que você atente, que é um ângulo que o Senhor me mostrou, que eu achei fantástico. Porque o meu Deus, ele é nobre. Esse que eu canto, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero conhecê-lo mais e mais, porque ele é maravilhoso. Ele é um Deus grande e temível, mas é um Deus que se aproxima de você e toca em você e te dá a mão. Isso é lindo. Essa revelação que o Senhor me deu aqui durante o louvor, eu até falei assim, ai Senhor, eu te amo porque eu estou confundindo as pessoas, porque eu amo meu esposo, mas era o Senhor que estava me dando a mão. Por isso que eu falei no sonho, né? Eu não posso dar a mão para você, porque que vão pensar de mim? Estou dando tão pouco tempo viúva, você está dando a mão para outro homem? Mas não era ele, era o Senhor. Então, a nobreza de Deus é essa, ele se aproxima. Esse Deus criador aproxima. Eu quero frisar essa criação do homem. E criou todo o universo, né? Criou o universo, colocou um planeta Terra completamente, com todas as condições, só o planeta Terra tem as condições necessárias para a sobrevivência do ser humano e dos animais, das plantas, como a gente vê, a riqueza, a fartura, as maravilhas, a variedade, somente na planeta Terra. Então Deus preparou tudo com toda a sabedoria, com todo o amor dele, e colocou e fez uma criatura. Uma criatura com a qual ele queria compartilhar a sua glória, né? Compartilhar quem ele é. Porque eternidade, eu falei semana passada, eternidade, a gente pensa que é etéreo, mas a eternidade é Deus, ele é a eternidade. Quando a gente entende isso, ele quis dividir isso com a gente. Isso é maravilhoso. Ele criou os animais, ele criou os alimentos, tudo para suprir a necessidade do homem naquele lugar. Eu quero frisar uma coisa também que é muito pouco frisada nos ensinos das igrejas. Ele criou o primeiro homem, Adão, para fazer parte de um projeto que ele estabeleceu nele mesmo, Deus. Tá? Então é muito importante você entender isso. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, né? Para fazer parte de um projeto que ele estabeleceu em si mesmo. Então, é muito importante a gente entender isso para confrontar os ensinos que a gente vê hoje, principalmente, né, ultimamente, humanistas. Tudo voltado para o homem no centro. O homem é poderoso, o homem não é nada, o homem não é nada sem Deus. Tudo foi criado para Deus, em favor de Deus e com Deus. Então o homem não foi criado como um fim em si mesmo, mas em Deus. E como Deus é eterno, o homem não pode ser transitório, porque Deus, né, concedeu ao homem algo de si mesmo. O que Deus concedeu ao homem? Fôlego. Deus soprou.
Acordaram, né? Desculpa você. Onde você estiver, acordou, né? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então esse fôlego, amados, veio de quem? Veio do próprio homem. Ele criou, veio das galáxias. De onde que veio esse fôlego? Veio do próprio Criador. Então é eterno. Então nunca se extinguirá. Tem gente que pensa que vai morrer, né? Que pensa em se matar, porque eu vou acabar com a minha vida porque acabou tudo. Não vou nada. Isso aqui é temporário. Você é eterno. Como eterno é aquele que te criou. Então quem você é? Quem você é? Será sempre. Aleluia! Então permanecerá pela eternidade. E nós temos que ter consciência disso, amados. Nós somos criados por Deus. Nós não somos produtos de um acidente galáctico, né? Que nem falam aí. Nós não ocupamos o mais alto grau da evolução. Foi Deus quem me fez. Foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te fez. Ele soprou. Você é fruto do fôlego de Deus. Como a Aninha citou aqui no louvor, Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Entenda isso. Você anda, você se move, você existe, porque ele fez. É muito importante ter isso em mente, amados. O homem não foi criado com um fim em si mesmo. O teu fim é no Senhor. Aleluias. O teu objetivo está no Senhor. O teu sentido de vida está no Senhor. Então você tem que buscá-lo. E buscá-lo onde? Na filosofia? Não. Na ciência? Não. Na palavra dele. Porque a palavra dele é a tua vida. No princípio da criação, o homem desfrutava ali, naquele lugar, a comunhão com Deus. Comunhão e o cuidado de Deus. E como era de se esperar, isso que eu acho lindo de Deus. Isso que eu acho lindo. E como era de se esperar, Deus deu liberdade ao homem. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta aos Coríntios 3:17, Paulo fala isso. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Deus vai dar liberdade ao homem. Mas aquilo que era liberdade, qual é a leitura que o homem vai fazer? Qual é a leitura que você faz daquilo que Deus fala? Qual é a leitura que você faz do não de Deus? Ali no Éden, ele vai dar um mandamento para proteger o homem que ele criou para um propósito nele, Deus. Ele vai dar um mandamento para nortear o homem. Mas esse mandamento é para preservar a vida e a liberdade desse homem. Ele vai dizer em Gênesis 2:17. Acompanhe comigo, por favor. Gênesis 2:17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Grife isso na sua Bíblia. Porque esta é a ênfase dessa ordenança. Presta atenção no que eu vou te ensinar hoje, que é um princípio de interpretação que deve nortear tudo que você lê sobre a palavra. A ênfase. A ênfase errada deturpa todo o sentido da palavra, como Satanás vai fazer com Eva e, consequentemente, com Adão. O Senhor, Deus, falou ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, essa ordenança enfatiza a liberdade. Ele tinha a liberdade de comer de todas as árvores. Mas aí vai vir uma regra, um impedimento. É uma informação que declara algo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a consequência será essa: certamente morrerás. Então Deus mostrou para Adão a vida e a morte.
Você está na minha presença, eu te criei, tudo que é teu, eu te dou. Mas eu vou te dar liberdade. Escolhe a vida ou a morte. Vida, a presença dele, ou a morte separado dele. Ou seja, vida era obedecer a Deus. Né? E o homem permaneceria unido a Deus. A desobediência acarretaria a separação de Deus, ou seja, a morte. Morte, quando Deus disse certamente morrerás, ele não estava se referindo à morte física que veio posteriormente. Estava se referindo à separação de Deus, porque Deus é vida. Ele é o criador da vida. Ser separado dele, você está tendendo a... Então tem que ter muito essa noção. Então, parafraseando isso que Deus falou para Adão. Enquanto Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria unido a Deus, ou seja, ele estaria vivo, em comunhão com Deus plena. Se ele comesse, ficaria separado de Deus, morto. A determinação era clara, não coma para que não viva. Então Deus estava falando com Adão como quem? A gente precisa entender isso, que ele estava falando como um pai. Olha que o pai não dá essa liberdade para o filho, hein? Eu creio que quando eu dou uma ordem para meus filhos, eu não dava dando nenhum precedente para que eles não fizessem nada além do que eu estava falando. Deus deu precedente. Se você comer, você vai morrer. Eu não vou deixar, né? Quando a gente vai falar para o meu filho, não põe a mão no fogo, dificilmente você vai fazer com que o teu filho, você vai pegar a mão do teu filho e pôr no fogo. Ele perceber que é perigoso. Certo? É isso que eu quero dizer para você. Então Deus deu para o homem uma liberdade dele escolher, decidir. Né? Você consegue ver o cuidado e o amor de Deus nesse mandamento? Você consegue ver no mandamento de Deus, na palavra de Deus, esse cuidado, esse amor? Adão não percebeu. Incrível, né? Adão não percebeu. Não percebeu a nobreza de Deus, dando liberdade, cuidado de Deus, não percebeu. E quando a serpente disse, certamente vocês não vão morrer, negando o que Deus estava falando, negando o que Deus estava falando. Adão acreditou na serpente e deixou de confiar em Deus. Não acreditou em Deus. Acreditou numa serpente. A serpente era uma figura de Satanás. Né? A gente vê isso por outros textos das Escrituras. Então, a serpente mentiu, ele aceitou. Então, percebam, eu quero que você perceba nesse texto de Gênesis a ação de Satanás, porque ela é a mesma, no Éden, com Israel, na história da igreja. Mas vai ter um fim, porque o fim dele está determinado. Mas enquanto ele está agindo, ele age dessa maneira, amados. Perceba que ele enfatizou a proibição do mandamento e depois negou a palavra. Eu gostaria que você... Eu não pus aí, tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Gênesis 3. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis 3, versículos de 1 a 3 só. Gênesis 3, de 1 a 3. 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Perceba aí, assim na sua Bíblia. Perceba que ele está enfatizando o negativo. Deus tinha falado o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha como Satanás já mudou, transtornou a palavra. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não. Olha lá, Deus não tinha falado isso. E a mulher, então, respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E ela já acrescentou alguma coisa. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, amados, essa ação de Satanás, eu quero que você que está me ouvindo, ela é constante. Ela é constante, não foi no Éden, derrubou o homem e quer derrubar qualquer um de nós.
Porque a primeira coisa que ele faz é questionar a palavra. Então, cuidado com essa vozinha que vem assim no teu ouvido, quando você ouve a palavra do Senhor, uma palavra que está te repreendendo muitas vezes, e você diz assim, ó, não é bem assim. Quantos cristãos eu ensinei e exortei, e ele virou para mim e falou assim, pastora, não é bem assim. Como não é bem assim? A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo, meu querido, minha querida. Ou você ouve e obedece, ou você se rebela e desobedece. Não tem meio termo. Não tem meio termo para com a palavra do Senhor. O homem foi criado perfeito, santo, justo e bom. Isso não tem nada a ver com comportamento, tá? Por que o Adão foi criado perfeito, santo, justo e bom? Porque ele era participante da natureza divina. Ele era participante da natureza divina, em perfeita comunhão com o Criador. Então, o mandamento de Deus, que Deus deu, era para proteger a natureza dele. Olha, você é parte de mim. Para você proteger a sua natureza, não coma desse fruto. Porque Deus era conhecedor do bem e do mal. Isso não era problema. O Adão não precisava disso. E Deus provia tudo. Deus provia tudo para Adão. Ele não precisava do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão não deu crédito à palavra do Senhor, ele pecou. Ele ofendeu a Deus. Ele perdeu a perfeição, perdeu a comunhão, um mal irreparável da parte do homem. O homem não tem como voltar. Ele decidiu, né? Quando ele comeu o fruto, ele decidiu. Foi a decisão dele. Eu não acredito no que você falou. O Senhor falou. E essa foi a ofensa, né? Essa é a ofensa que separou a humanidade de Deus. Tá? E não venha com essa ladainha. O que eu tenho que ver com Adão? Meu querido, você é ser humano que nem eu, que nem qualquer um que está aqui, que nem você, tem sangue correndo nas suas veias, nós herdamos a condenação que Adão obteve. Infelizmente, essa é a realidade. E é melhor que você busque entender isso com todo o teu coração. E busque a verdade de Deus através da revelação de Deus. Porque senão, se isso não fosse verdade, Jesus não precisaria ter vindo à Terra morrer por nós. Não precisaria. Então, quando Adão pecou, ele se separou, é uma decisão dele. Mas Deus é nobre. Deus é nobre. E por nobres atos ele persevera. Ele não mudou o plano dele com o pecado. Ele sabia que o homem, pela onisciência dele, né, o homem ia pecar. Mas Deus permaneceu fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Conheça mais esse teu Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Se eu for infiel, ele continua sendo fiel. Fiel a quem? A palavra. Tá? Então, uma coisa que eu quero que você atente nesse sentido, que apesar de ele ser todo-poderoso, a Bíblia apresenta várias coisas que Deus não pode fazer. Isso é interessante, perceba isso que eu vou falar agora. Apesar de ele ser o todo-poderoso, a Bíblia apresenta várias impossibilidades de Deus, como essa que foi falada em 2 Timóteo. Não pode negar-se a si mesmo. O que mais? Não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado. Não pode justificar o ímpio. Deus não aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não muda. Então tem muito não para que Deus não pode contrariar a natureza dele. Da mesma forma que ele deu o mandamento, não coma. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Expressão da natureza dele. Como eu não posso mentir. Se você comer, você vai morrer. Você está entendendo o amor? Você está entendendo a nobreza desse Deus? O teu Deus. O nosso Deus. Aleluia. E todas essas impossibilidades de Deus que eu falei aqui, é segurança para nós, não é insegurança. Eu tenho certeza, meu Deus não muda, não é isso? Isso nos dá segurança, Deus não muda, Deus não mente, Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata todos igualmente. Tem pessoas que, por não entender Deus, falam cada coisa sem conhecimento, que nem muitas vezes falam, você não poderia ser pastora, mulher não é pastora. Como assim mulher não é pastora? O que você está falando? De quem você está falando? A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, número 1. Número 2, Jesus disse, na palavra dele, no evangelho dele,
E no corpo de Cristo não tem macho nem fêmea. Não tem rico e nem pobre. Todos são um em Cristo Jesus. Então as pessoas não têm conhecimento do Deus que eles servem. Pregam coisas sem conhecimento e vão prestar contas, porque Deus não toma o pecador por inocente. Todos vão responder. Isso que é muito sério. É com muita responsabilidade que eu prego para você, que eu ensino para a igreja, com muita responsabilidade, que eu me dedico a estudar para não cometer erros, como eu já cometi antigamente. E me arrependo, e choro por isso, e clamo ao Senhor, me perdoa. Graças a Deus que não foram erros graves, que poderiam tirar a salvação de alguém. Mas são erros que são perigosos, que se continuassem, poderiam levar até mim mesmo à perdição. Entende o que eu estou falando? Entende o que é transtornar a palavra de Deus que nem a Eva fez? Ela acrescentou algo. E aí, quando ela acrescentou, Satanás entrou. Como que Satanás atuou nos sentidos dela? Deus sabe que no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E ela ficou toda despertada nos desejos dela. Eu quero isso. Você entende? Entende a sutileza de Satanás? Você precisa confiar em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você pode confiar nele. A gente muda, a gente varia, mas ele não. Ele não. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele é bom, mas nada escapa dos olhos dele. Nada. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo. Por isso, quando a gente faz julgamento dos outros, é tão cruel, né? Ao invés de a gente julgar, a gente deveria ajudar a pessoa a sair daquilo. Troque o julgamento pela exortação sadia. Eu tenho o dom de exortação. Para uns, infelizmente, né? Que eu tenho o dom de exortação. Muitas pessoas não gostam de ouvir. Eu sei disso como pastora. Mas é muito melhor você ser corrigido por mim que você ser corrigido por Deus. Amém? Então, uma coisa linda que eu quero que você atente nesse livre-arbítrio que Deus deu para o homem, veja bem, embora Deus, ele se resignou, quando ele deu o livre-arbítrio para o homem, ele se resignou a não intervir nas decisões, né, do homem. Mas isso não atrapalha o que ele quer. Interessante, né? E fez o homem com livre-arbítrio, né? Ele se resignou a não intervir nas decisões do homem, dando o livre-arbítrio, mas ele é todo poderoso. Ele fará tudo o que lhe apraz. Com o livre-arbítrio do homem, tudo. Esse é o nosso Pai. Entende? Então Deus deu leis justas para o homem. Portanto, é o homem quem provoca o seu próprio mal. Essa perguntinha tola, é uma pergunta tola essa. Mas por que Deus permite o mal? Reclame você mesmo do seu pecado. Para de apontar para Deus. É isso que a Bíblia fala, né? Para de ficar com que Deus permitiu isso, permitiu aquilo, meu querido. Queixe-se dos seus próprios pecados. Verdade? Então, o homem responsável, o homem que provoca o seu próprio mal. Hoje, depois do conhecimento do bem e do mal, entenda isso você que está me ouvindo. O homem pratica más ações, crente ou não, pelo livre-arbítrio que dispõe, segundo o conhecimento do bem e do mal. Então, as ações agora do homem são baseadas no conhecimento do bem e do mal que ele adquiriu. Mas de tudo Deus vai pedir conta. Não pense que vai escapar, não. Ninguém vai escapar aos olhos de Deus de nada. Tá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta de tudo o que passou. Tá? Então, toda violação e desobediência
receberá a justa retribuição de Deus, como também toda confiança e obediência receberá o justo galardão. Esse é o nosso Deus nobre, Senhor, Criador. Amém? Toda violação e desobediência receberá a justa retribuição, como também a confiança e a obediência receberá o justo galardão. Então, amados, quando a gente fala que Deus é bom, eu vou repetir o que eu falei a semana passada: Deus não é bonachão. A bondade de Deus, ela está ligada à natureza nobre e justa dele. Não significa isentar o homem dos seus erros, tá? Como um pai corrige o filho, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quem já foi açoitadinho aqui? Tenha medo não, eu já fui. É açoita. É uma expressão de disciplina, né? Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem que ele repreende. Então eu sou bem-aventurada porque eu sou filha. Ele vai me repreender quando eu estiver errada. Amém? Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. 2 Pedro 2,9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esse dia do juízo aí, Renan, vou pregar sobre isso. Está na sequência das minhas pregações lá no ano 2030. Eu queria que você visse minhas anotações. Eu sou uma doida. Sou uma doida pela palavra. Porque eu vou acrescentando. Eu falo assim, meu Deus, era para pregar isso agora. Não, já passei um monte de coisa na frente. É porque a gente tem que ser guiado pelo Senhor, né? O que Ele quer, né? De repente o Senhor sempre muda, né? Mas eu vou falar sobre o dia da ira, o dia do juízo. Isso é interessante. Então, as pessoas estão aprontando aí, achando que Deus não está vendo. Ah, aguarda. Aguarda que você vai ver. Então, amados, a gente tem que ter esse pensamento. Que Deus quer o bem e não o mal da gente. Tenha isso sempre em mente. Mesmo nas perdas, nos ganhos, como a Aninha falou, na dor ou na alegria, em qualquer momento. E eu quero que você entenda que Adão e Eva foram os primeiros a serem criados, era a cabeça da humana, eles foram colocados como os regentes, né, os mordomos da criação de Deus. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra ele deu para os filhos dos homens, e Deus é nobre, ele cria e deu. E em Gênesis 2,15, voltando lá para Gênesis, o Senhor tomou o homem, pôs ele no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, ele estava ali, provisionado por Deus, né, em comunhão com Deus. Todos os dias o Senhor estava com ele na viração do dia. Teofonicamente o Senhor Jesus, né? Para quem não conhece essa linguagem, né? Flávia? Teofonicamente, né? O Senhor estava ali diariamente conversando com Adão, né? Comunicando para ele, ensinando ele algumas coisas, certamente era isso. E Adão, quando ele pecou, não crendo na palavra, Adão foi incrédulo. A incredulidade ela surge depois que Deus deu a palavra. A incredulidade surge depois que o Senhor deu a palavra. Então, quando você ouve a palavra e não crê, você é incrédulo. A palavra está dada. Então, quando o homem não atenta à palavra, a palavra está dada para nós, homens, seres humanos. Quando o homem não atenta, não busca, ele é um incrédulo. Tá? Adão foi incrédulo. Ele acreditou na mentira de Satanás e não creu na palavra de Deus e pôs tudo a perder. Tudo a perder. Agora até a criação geme. Até a natureza geme. Né? Como a gente vê lá em Romanos, né? Então, como ele não confiou no mandamento que era para preservar a vida, preferiu acreditar na mentira de Satanás, porque é isso que Satanás faz, né? O das nossas almas é enganar a gente, né? Transtornando a palavra, enganando a gente, apelando para os nossos sentidos. Tá? Então, ele caiu e trouxe essa consequência danosa para toda a criação. Aconteceu exatamente aquilo que Deus falou. Você vai morrer. Ou seja, ele perdeu a comunhão, a vida e a liberdade. Escreva isso. Então, o mandamento foi dado para preservar a vida, comunhão com Deus, a vida e a liberdade. Quando ele pecou, ele perdeu a comunhão
a vida e a liberdade. E a partir de então, a desobediência de Adão, o pecado e a morte reinam nessa terra. Por isso que essa terra será o quê? Entende? Eu nunca tinha olhado bem para esse ponto, que o Senhor tem me mostrado mais do que nunca. Tudo que você está vendo. Porque nada meu é manchado. Tudo que é meu é puro. Nada do que é meu, diz o Senhor, é manchado. Tudo é puro. Eu farei tudo novo. E Deus faz novas todas as coisas. Começa por nós. Começa por cada um de nós. Ele faz de nós novas criaturas em Cristo. E tem que entender esse processo. Sem esse processo, você jamais verá o reino de Deus. E o reino de Deus é aquilo que ele tem preparado, que ele preparou no Éden, mas deu pausa por causa do pecado. Abriu a contagem de tempo, que é limitado. A salvação não é para a eternidade toda. A salvação um dia vai fechar as portas. Porque eterno é o propósito dele. E o pecado vai desaparecer. Tá? Então é importante a gente atentar para isso. Deus deu para Adão o conhecimento necessário para que ele tomasse uma decisão. E toda a confiança, amados, a palavra de Deus emana do quê? Cuidado de Deus. Você confia em Deus porque... Não, se Deus está me falando isso é porque ele me ama. É porque ele está me protegendo. Esse é o ângulo que você tem que ver. Muitas pessoas não participam da comunhão da igreja. Ah, porque eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou numa vida louca. Meu querido, não mistura as coisas. Busque a Deus porque você precisa de Deus e deixa Ele limpar o resto. Busque a Deus porque você precisa de Deus e deixa Ele limpar o resto. Alguém pode questionar, né? Deixa eu terminar, deixa eu ver esse versículo aí, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, uma pessoa que se aproxima de Deus, ela tem que crer, em primeiro lugar, que Ele existe, que Ele é abençoador. Ele quer te abençoar. Ele quer te galardoar. Tenha sempre em mente isso. Sempre. Nas piores situações da tua vida, tenha sempre em mente isso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E alguém pode questionar, né? Já fizeram, filósofos questionaram debochadamente, né? Mas alguém pode fazer a seguinte pergunta: por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Para quê? Não podia ter evitado isso? É uma boa pergunta. Você deve fazer se você tem o intuito de aprender, não de debochar. Se eu perceber deboche, eu não respondo. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por quê, amados? Sem a árvore, sem o alerta, não haveria exercício de liberdade e o homem estaria com Deus na marra. Entende o que eu estou falando? Sem a árvore e sem o alerta que Deus deu, não haveria o exercício da liberdade. E o homem estaria ligado a Deus mesmo contra a sua vontade. Então, conforme a palavra de Deus, todas as árvores do jardim poderiam ser degustadas livremente, né? Mas o homem deveria considerar que, caso comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele arcaria com as consequências, ou seja, se separaria de Deus. Tá? Então, eu sempre vou repetir essa frase, sempre. A liberdade não está em fazer o que é vetado. A liberdade não está em fazer o que é vetado, o que foi proibido, mas reside na capacidade de rejeitar ou não o que é vetado. Liberdade é você... todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é liberdade. O evangelho é liberdade, porque ele me diz isso. Você é livre para fazer todas as coisas, mas nem tudo convém. Outra coisa, eu não me deixarei... Tudo eu posso, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Porque daquilo que me domina, eu sou feito escravo.
Aquilo que te domina, você é escravo daquilo que te domina. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção de liberdade de Deus. A gente precisa ter consciência dessas coisas. Então, Deus quer que o homem se sujeite voluntariamente à palavra dele. Entenda quem ele é. Entenda esse caráter de Deus, de bondade, de nobreza. Senhor, ele é Senhor. Então, para o homem, com o pecado, se tornou impossível voltar a ter comunhão com Deus. Deus não quer ninguém com contragosto, né? Deus não quer. Para estar em comunhão com Deus, precisa se sujeitar à palavra dele. Então, se você diz que crê em Deus, mas não conhece a palavra dele, reveja o seu pensamento. Em nome de Jesus e para o teu bem eterno. E as pessoas falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas você tem noção da palavra dele? Você entendeu? Não tenho nem Bíblia. Não tem nem Bíblia? Como assim? Você vai pelo que ouve? Cuidado. A serpente, o joio, semeado no meio disso. Então, só se sujeita a Deus quem confia. Só se sujeita a Deus quem confia. Escreva isso que eu vou falar agora. O que torna o homem crente em Deus é a palavra de Deus. Pois só através dela se evidencia se o homem de fato crê ou não. Tá? Torna o homem crente em Deus é a palavra de Deus, pois só através dela se evidencia se o homem de fato crê, se ele ao obedecer. Ele obedece, ele creu. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque Deus falou com ele, uma terra estranha. Mandou ele sair para um lugar que ele nem conhecia e ele obedeceu. Deus deu uma palavra e ele obedeceu. Então isso, mediante a palavra, quando ele obedeceu, ele realmente confiou em Deus. Tá? Então é isso que nós temos que entender. E por toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre falou com o homem. Não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca Senhor. Deuteronômio 8:3. Esse é um princípio. Não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Deus quer que a gente entenda isso. Nossa vida está ligada a Ele, a gente precisa da palavra dEle. Nosso relacionamento com a palavra de Deus indica o nosso relacionamento com Deus da palavra. O relacionamento seu com a palavra indica qual é o teu relacionamento com Deus da palavra. Teu temor, tua seriedade, tua busca, teu desejo reflete o que você sente por Deus. Então quem preza? Eu amo a Deus. Preza a palavra? Você está se enganando a si mesmo. A tua soberba te enganou. Entende? Então, os filhos são aqueles que reconhecem em seu coração o cuidado de Deus, que compreenderam que é a palavra de Deus que lhes concede vida. Ora, em Deus, o homem encontra plena liberdade, completamente diferente da ideia de independência. Pessoas confundem independência com liberdade. Deus não é bem assim, não. Tá? Pessoas confundem liberdade com independência. A liberdade só é possível entre partes que possuem comunhão e vínculo. Já a independência interrompe qualquer vínculo. Se há comunhão com Deus, há liberdade. Se há independência de Deus, perde-se a liberdade e o homem passa a ser prisioneiro ou escravo do pecado. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vós... Tomar um pouco de água. E começa a acabar. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, presta bem atenção, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 2 caminhos. Né? O homem está no caminho do pecado para a morte. Já está nele. O homem nasceu nesse caminho. Precisa sair dele, como? Obedecendo à justiça. Entende? Nenhum servo, Jesus falou isso em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a 2 senhores. A sujeição de um servo a um senhor o torna livre de outro senhor. Então, se é servo do pecado, quando o homem comeu o fruto lá, se tornou pecador, ele se tornou servo do pecado, então livre da justiça. Livre entre aspas, né? Servo da justiça, ele fica livre do pecado. Esse é o pensamento, entenderam? Tá?
Então é importante entender essas coisas. Eu vou pular o texto de Lucas, tá? Por causa do tempo. Jesus, no texto de Lucas 6, 46, ele diz assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Por quê? Então, para você chamar Jesus de Senhor, você precisa fazer o que ele manda. É crer nele, confiar nele. Você só vai obedecer se você confiar. Se você não confiar, você não vai obedecer. Tá? Depois você lê o texto de Lucas 6, 46 a 49, que é bem interessante, porque é o fundamento de muitas coisas. Então é importante o ser humano compreender a condição de pecado. E nós, como crentes, já livres da condição de pecado, precisamos entender bem essas coisas, porque existe muita confusão, e eu vou ter um estudo próximo, eu vou falar sobre isso, que é a consciência do pecado. O cristão precisa se libertar agora da consciência do pecado, porque ele já é uma nova criação em Cristo. Não é mais pecador, ele precisa agora se libertar dessa consciência. Tá? Porque o que é pecado? Eu quero que você entenda, que você que está me ouvindo, o que trouxe juízo e condenação sobre a humanidade foi o fato do primeiro homem, Adão, não ter dado crédito à palavra de Deus. E todos que continuam não dando crédito, continuam debaixo da mesma condenação. Tá? Por isso que a gente tem que ouvir a palavra. A gente ouve a palavra, eu me arrependo dos meus conceitos, daquilo que eu pensava, de como agradar a Deus, submeto à palavra. Isso é o verdadeiro arrependimento que a Bíblia exige de nós. Tá? Então, muitas pessoas, elas desconhecem, os homens, de maneira geral, desconhecem que são pecadores por causa da desobediência herdada, por causa da condenação herdada pela desobediência de Adão. O pecado é consequência disso. Desobediência de Adão. Nós herdamos o pecado. Mas as pessoas pensam que o pecado é por causa de questões comportamentais, que são justamente oriundas do conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado não é consequência de questões comportamentais, mas é consequência da condenação herdada pela desobediência de Adão. Entenderam? Você entende isso? Cuidado com a vozinha do inimigo, não é bem assim, tá? Cuidado, você que está me ouvindo. O inimigo ele vai falar no teu ouvido, isso daí é real. Tá? Cuidado. Aquilo que os homens entendem por pecado, na sua carnal compreensão, não é o que consta nas Escrituras, pois a Bíblia demonstra que os homens são pecadores porque um só desobedeceu ao Criador, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso está bem claro, Paulo coloca de uma maneira muito clara, que o apóstolo Paulo entendeu muito bem essas coisas por revelação do próprio Senhor Jesus, em Romanos 5, versículos do 12 a 21. Leia Romanos 5, do 12 ao 21. Jesus, ciente de que os homens, de maneira própria, eles que definem o que é pecado, né? O homem tem mania, né? Eu defino o que é pecado. Acho que fala assim, né? Eu defino o que eu faço com a minha vida. Então, vai em frente. Eu defino as coisas, né? O homem é muito, o ser arrogante, né? Como Jesus, ciente disso, ele disse em João 8,34. João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, tá? Perceba, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o que Jesus está falando? Que a condição de servo do pecado é a condição de servo do pecado que faz com que o homem peque. É a condição de pecado, servidão do pecado, que faz com que o homem seja pecador. Ou seja, o homem peca porque ele é pecador. Entende? Isso precisa estar bem claro. Tá? Mas Deus, na sua graça, na sua nobreza, ele se propôs a salvar todos aqueles que derem ouvidos a ele. Então, Deus não desistiu do seu propósito. Ele é nobre e projeta coisas nobres, e por nobres atos ele persevera. O homem não deu ouvidos lá no Éden, ele então dá outra palavra através de Cristo. Verbo que se faz carne. E o homem tem que ouvir essa palavra. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Tá? Então, não há outro caminho. Okay? Então, Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua nobreza, ele provê a redenção do homem. Né? Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ele ensina o caminho aos pecadores. Deus é nobre. O homem falhou com ele, mas ele persiste na sua nobreza. Ele mostra o caminho para os pecadores. Quer se corrigir?
Eu estava comentando com a Gabi outro dia sobre a história do Davi. Eu não posso falar que meu tempo vai embora. Eu fico pregando, eu entro em um monte de tangentes. Quando eu estou fazendo, você não tem noção de como eu entro por um monte de tangentes, porque a palavra me dá vários ângulos, né? Mas se eu vou falar isso agora, eu vou longe. O meu horário já está indo embora. Mas é interessante esse negócio do Saul com Davi. Depois a Bia vai trazer mais na frente. Estou estudando com ela. Então, amados, Deus providenciou o resgate do homem que ele criou e se perdeu, que ofendeu a ele. Deus criou. Presta atenção, presta atenção. Deus é bom porque ele providenciou o resgate do homem que ele criou. Soprou o fôlego de vida dele para ele, o ofendeu, ele providencia o resgate. E ele é liberal. A liberdade continua. Ele é liberal, pois ele providenciou salvação para todos os homens, mas ele só terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, ou seja, daqueles que o amam e o obedecem. Então você continua sendo livre. Para continuar na sua condenação ou para ser livre dela. Entende? Ele não tirou o livre-arbítrio. Tem gente que prega aí, tem uma doutrina que prega que o homem, com o pecado, perdeu o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, você não faz o que você quer? Como que você perdeu o livre-arbítrio? Deus não tira. O dom de Deus é irrevogável. O dom de Deus é irrevogável. Ele deu, está dado. Ele continua dando a chance para o homem se reverter. Uma decisão errada só se corrige com outra decisão. E a decisão que o Senhor está te dando hoje, no tempo que se chama hoje, creia no enviado de Deus. Eu mudo a tua história. Creia. Né? João 3, de 16 a 18, que é um texto muito conhecido, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, presta atenção, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que não para que condenasse? Porque o mundo já está condenado. Versículo seguinte, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Hein? Jesus também disse em João 8, 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Você percebe a ligação dos fatos? Percebe, meu irmão? Por favor, perceba. Se você não ouvir o Senhor, você continua no pecado, porque você está cometendo o mesmo erro, ouvindo a serpente, te enganando, apelando para os teus sentidos, né? Os teus prazeres, aquilo que é passageiro. Prezando o quê? Prezando o que é eterno. Então é imprescindível, amados, que o conhecimento que Deus revelou, sem esse reconhecimento que Deus revelou, jamais eu entenderia essas coisas. É imprescindível o conhecimento de Deus revelado por Cristo. Pois é só no Evangelho que o homem encontra poder. Ser salvo. Ser salvo precisa poder. Você prestou atenção nessa palavra? Quando Jesus diz em João, através de João 1,12, recebereis poder para se tornar, para ser filho, para ser salvo, precisa poder. E só Deus tem poder de salvar. Só Deus! Só no Evangelho há o poder para salvar. E mais, ele não só salva, ele cria um novo homem. Porque aquele velho homem herdado de Adão, que nasceu em pecado, morre. Morre com Cristo. Por isso que Cristo veio que vir. Para substituir a desobediência de Adão e obedecer a Deus até a morte. Quem crer nele, morre com ele, ressuscita com ele. A morte não tem mais poder sobre aquele que crê em Cristo. A morte não tem mais poder sobre aquele que crê em Cristo. Da mesma forma que Cristo não permaneceu no túmulo, o nosso vai permanecer no túmulo, porque esse corpo vai ser desfeito. Pensando no meu marido, que nível que ele está a decomposição dele. Dá uma tristeza, né? Pensar. De vez em quando vem esse pensamento, né? Terrível, horrível, né? Horrível. Mas aí o Senhor falou assim, esquece disso, menina. Esquece disso. Porque ele está com um corpo glorioso. Ele está com um corpo novo. Olhos perfeitos.
Pele perfeita. Meu marido tinha muito problema na pele. Teve tumor, câncer de pele. Pele perfeita. Intestino perfeito. Esqueça disso, menina. Esqueça. É pó e o pó vai voltar. A minha palavra não volta atrás. O meu filho não voltou porque ele não tinha pecado. Mas todos voltarão ao pó porque do pó vieram. Mas aquele que crê em Cristo ressurge como um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um novo ser, de acordo com o propósito que ele estabeleceu lá no Éden. E para sempre vai participar do reino eterno dele, preparado para todos aqueles que o amam. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Você se envergonha de pregar o evangelho? A cruz é loucura. A cruz é loucura. As pessoas dizem para mim. Não é só para Paulo que falaram, não. Não é só um judeu que fala. Muitas pessoas dizem, isso é loucura, menina. Você é tão inteligente, você acredita numa história dessa? Olha, eu falo assim, porque meu Deus falou, eu acredito. Eu sei que é o poder de Deus, porque eu sou prova disso. O evangelho, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluias. Tá? Então é muito importante entender a ênfase da palavra de Deus para a condição de pecado. Entenda a ênfase de Deus. O ser humano acabou transtornando essa ênfase. Pecado, perdição, decorre de uma ofensa, de um só homem que pecou, Adão. E a salvação decorre de um só que obedeceu, Jesus Cristo. Entende? Romanos 5. Leia Romanos 5, porque é importante você entender esses princípios lá. Essa é a ênfase da palavra. Então, todos que nascem nesse mundo não estão no caminho neutro. O Didaquê, que vocês já ouviram falar do Didaquê, ele fala uma coisa muito errada. Ele faz aquela bifurcação, sabe aquela bifurcação? Então, nós estamos num caminho determinado pelas nossas decisões, ou a gente vai para cá ou a gente vai para lá, não é isso? Não. Nós nascemos nesse mundo no caminho da condenação. Mas a obediência de Cristo abriu uma porta. E quem entrar por ele, sai do caminho da perdição, porque morre com ele, para essa natureza perdida. E é gerado, pelo poder de Deus, uma nova criatura, santa, justa, de volta ao propósito eterno de Deus. Entende? É isso a ênfase. Salmo 51 também vai falar muito sobre isso. Né, que diz assim, Salmo 51, 5, também uma pregação, tem pregações loucas em cima desse versículo. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Né, Lu? Pastores, doutores, né? Sobre esse versículo de uma maneira absurda. O pecado não é o sexo em si. Né? Por exemplo, não é se houve para ser gerado, não é isso. Deus jamais frisou isso. Em iniquidade. Davi entendeu. Ele falou do que ele entendia. Ele falou do que ele conhecia do Senhor. Em iniquidade, ele entendeu que ele era pecador. Porque ele foi gerado de Adão. Em pecado me concebeu a minha mãe, porque o pecado é transmitido pela ligação de carne, sangue e vontade do homem. Certo? O pecado é transmitido por isso. Então ele entendeu isso. Em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Mas o evangelho de Deus é o que purifica o homem. Então, todos precisam reconhecer, como Davi reconheceu, como tantos reconheceram, como você reconheceu aqui, você precisa reconhecer essa condição de pecado. E entender, né, o que significa o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é uma política social nova. Não, não é uma política social nova. Não é a teologia da libertação, não. Muito mais do que isso. É muito mais nobre do que isso. Precisa ser entendido, você entende? Você precisa entender e obedecer o evangelho de Cristo, porque aquele que crê em Cristo morre com ele, é sepultado com ele. Acabou a velha criatura. Eu estou aqui como eu sou uma nova criação em Cristo. Você é uma nova criação em Cristo. Só estamos aguardando a redenção do corpo. Acontecerá na minha morte física ou então no arrebatamento da igreja. Então, o que Deus fez? Olha, como Deus não pode justificar o ímpio. Isso é uma teologia profunda. Deus não pode justificar o ímpio. O homem se tornou ímpio.
Você precisa entender o papel do evangelho. Deus não, ele é reto e justo, ele não pode voltar atrás na sua palavra. Se você certamente morrerás. Então nós estamos mortos. Como é que Deus fez? Olha o que Deus fez. Olha a multiforme sabedoria de Deus. Ele faz o filho, você vai, eu dou a palavra. Quem crê em você morre com você, porque você vai morrer. É sepultado com você. E morre a velha criação pela obediência. O poder de Deus opera. Pela obediência, o poder de Deus opera. Morre a velha criatura gerada em Adão. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então a pena não passa de cada um de nós. Não passa. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Nós somos salvos porque nós somos identificados no batismo da morte de Jesus Cristo, o Senhor. Tome a sua cruz, que Jesus toma a sua cruz e segue após mim, disse Jesus. Entenda o que significa isso. Na cruz de Cristo, a velha natureza herdada de Adão é desfeita. Na cruz de Cristo, a natureza pecaminosa herdada de Adão é desfeita. Romanos 6:6. Então é preciso morrer para o pecado. Hein? Romanos 3:26. Para a demonstração da sua justiça. Eu estou destacando a nobreza de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Aleluias. Esse é o poder de Deus. Essa é a justiça, essa é a nobreza de Deus, do nosso papai. Essa é a nobreza dele. Mas o inimigo trabalha para cegar isso, viu? O tempo está corrido, eu vou ter que correr um pouquinho aqui também. O Deus desse século, ele vai... 2 Coríntios 4:4. Pode projetar, eu não vou falar muito, mas eu deixo aí. O Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça essa palavra no coração delas. Porque essa palavra liberta. Tá? Então, mas Deus continua fiel à sua palavra. Os homens podem desprezar a palavra. E quando eles desprezam, eles ficam entregues a si mesmos. Tá? Mas não Romanos fala isso, né? Que pelo fato do homem desprezar a palavra, ele pratica coisas inconvenientes. Mas não é as coisas inconvenientes que o homem pratica que separou ele de Deus. É não dar crédito à palavra. É por desprezar a palavra. Tá? Essa é a ênfase, sempre, tá? Não são as ações e omissões que alienaram o homem de Deus, antes o fato de ter sido gerado da semente corruptível de Adão. Mas Deus realizou uma obra maravilhosa, Deus realizou uma graça maravilhosa, Deus realizou na sua nobreza a redenção através do seu Filho enviado ao mundo. Amém? Deus é nobre porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos, aleluias, e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele deseja isso, mas isso só se cumpre se o homem ouvir. Hein? Tá? A graça se manifestou a todos os homens. Por isso que a pregação do evangelho é essencial. Por isso que Jesus, antes de voltar para o céu, falou assim: vão e preguem a toda criatura. Por isso, pegue as palavras que... Tem gente que pega a minha palavra e manda para mim mesma. Eu fico tão divertida, é divertida. Tem gente que pega a minha palavra e manda para mim mesma. Eles pegam e mandam para mim. Mas é porque eles estão mandando para todo mundo. Eu louvo a Deus, porque eu sei que eles estão mandando para todo mundo. Eu devo estar na relação lá, né? Aquele, não me tira, né? E manda lá no WhatsApp para todo mundo. Eu também recebo. Eu falo assim, nossa, endossou. Confirmou. Confirmou. Entende? Mande a palavra. Não tem, por que sois tão tímidos? Mas outro dia, né, recebeu de um jogador, né? De um grupo de jogadores de futebol. Aí ele até falou para mim, nossa, vai longe, hein, pastora? Porque a minha palavra estava lá no grupo de um jogo de jogadores. Gente, não é por mim. Não é por mim, eu não estou interessada nisso. Ana, eu quero que a palavra, que é a verdade do meu Pai, chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que eles resplandeça a luz do Evangelho de Deus, a verdade. Tem pessoas entrando em contato comigo, falando assim, pastora, como é que eu faço aqui? Eu não encontro ninguém pregando nesse sentido. Querido, vai peneirando. Participa, mas peneira.
Você está tendo a base. Eu estou dando base para essa. Tem gente de vários lugares me pedindo já ajuda. Pedindo que eu explique alguns pontos. Gente, não tenha medo. Explica. É isso. Mas tem gente que não liga, tem gente que não se entende, tem gente que não sei o quê. Não interessa o que vão pensar, o que vai deixar de falar. Mande a palavra do Senhor para as pessoas. Tenha coragem de falar quando alguém falar alguma coisa, entre com a palavra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, foi a ordem do Senhor. Ai, Pai. Ana. Vou terminar agora. Romanos 10, de 8 a 10. Paulo dá 2 requisitos. Você seja salvo. A salvação, 2 requisitos. Romanos 10, 8 diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! A palavra tem que estar no coração. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Tá vendo? Olha como as linguagens se fecham. Você está entendendo o que eu estou mostrando para você nas pregações? As linguagens na Bíblia, elas falam de multiformes faces, mas dizem a mesma coisa. Não ter a palavra no coração é pecar contra Deus. Então a confissão que provê salvação é confessar a Cristo, é entender por que ele veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que é dito de pregar isso, por quê? Entenda e busque e seja salvo e viva na eternidade com todos nós. No reino eterno que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Aleluias. Deus é nobre. Entende a nobreza de Deus? E todo aquele que é filho, nobre também. Eu já percebi isso. Todo aquele que verdadeiramente é filho de Deus. É como o papai é, ele também é. Senhor te abençoe. Meu desejo, desejo do coração do Pai é que você entenda estas coisas pelo conhecimento da palavra. Você pegue isso que eu falei, vá na Bíblia, examine e peça a instrução do Santo Espírito que vai te guiar em toda a verdade. E você encontre o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.